Sabe aquelas listas de nomes, as genealogias, que muita gente costuma pular ao ler o livro de Gênesis? Pois é, às vezes as histórias mais dramáticas estão escondidas bem ali. Numa dessas listas, a gente não encontra só uma, mas duas visões de futuro para a humanidade, e elas seguem caminhos totalmente opostos. Vamos mergulhar nessa história. A grande questão é, depois do primeiro assassinato da história, o que acontece? O ato de Caim contra Abel não foi um ponto final. Na verdade, foi um começo. Foi o ponto de partida que criou uma bifurcação, dividindo o destino da humanidade em dois caminhos, duas linhagens que iriam moldar o mundo que viria a seguir. E olha só que interessante. De um lado, a gente tem a linhagem de Caim, marcada por realizações incríveis, construção, inovação, mas também por uma violência que só crescia. E do outro, uma história completamente diferente, a linhagem de Sete, o irmão que veio substituir Abel com um legado de fé, de paciência. Vamos começar pelo caminho dos construtores. Então, primeiro, vamos seguir a trilha de Caim. A gente poderia pensar que, depois do que ele fez, a história dele acabaria por ali, né? Mas não. É exatamente o contrário. Ele e os seus descendentes se tornam os grandes construtores do mundo antigo. E qual é a primeira coisa que Caim faz? Ele constrói uma cidade. Isso é muito significativo. É um jeito de se proteger, claro, mas é também um ato de ambição. Ele está basicamente criando um mundo para si mesmo, um domínio humano. E ainda dá o nome do filho para a cidade, estabelecendo uma dinastia. É o começo da civilização como a gente conhece. E a partir daí, olha, a coisa decola. Em pouquíssimas gerações, os descendentes dele praticamente inventam a sociedade. Pensa só, Jabal organiza a pecuária, Jubal a música, Tubal-Caim domina a metalurgia. É uma força de progresso, assim, impressionante. Só que todo esse avanço tecnológico e cultural veio com um preço bem alto. O ponto máximo, ou talvez o ponto mais baixo, dessa linhagem chega com Lameque. Ele se gaba de peito estufado, dizendo que matou um homem por um simples arranhão. E o mais assustador é o que ele diz depois. Ele pega aquela proteção divina que Deus tinha dado a Caim e a multiplica por pura arrogância. A violência aqui deixa de ser um crime e vira uma declaração de poder. O progresso humano veio de mãos dadas com uma brutalidade sem limites. Ok, agora vamos respirar fundo e mudar completamente o tom, porque ao mesmo tempo em que essa história de violência e poder acontecia, uma outra narrativa, bem diferente, se desenrolava em paralelo, quase como uma resposta a essa escuridão que se espalhava. E essa história começa com Sete. Ele nasce com um propósito bem claro. A própria Eva, sua mãe, o vê como um substituto que Deus deu para o justo Abel. Ou seja, desde o comecinho, a linhagem dele já nasce com uma missão: carregar um legado diferente, focado não em construir cidades, mas em preservar a justiça. E a grande inovação dessa família está aqui. Enquanto os descendentes de Caim estavam ocupados dando nome às cidades, inventando instrumentos, forjando metais, os de Sete faziam algo radicalmente diferente. Eles começaram a invocar o nome do Senhor. O foco deles não era horizontal, nas coisas do mundo, mas vertical, em direção a Deus. E o que marca essa linhagem é a paciência. É uma linha longa e constante, de Adão até Noé. Geração após geração, passando bastão, sabe? Não tem grandes explosões de cultura ou tecnologia aqui. É só uma longa e perseverante caminhada de fé. A própria lista por si só já conta uma história de resistência. Uma coisa que salta aos olhos são as idades, né? Adão viveu 930 anos, é quase um milênio. Isso sugere um tipo de existência bem diferente. Talvez uma conexão com a criação original que a outra linhagem já tinha perdido. E o recordista, claro, é Matusalém, 969 anos. Essa vida tão longa quase funciona como um símbolo da paciência de Deus com essa linhagem, dando tempo para que seu plano se desenrolasse através dela. Mas aí, no meio dessa lista de vidas longuíssimas, tem uma exceção que é de arrepiar: Enoque. Ele viveu só 365 anos. E por quê? O texto diz que ele andou tão próximo de Deus, tão em sintonia que um dia ele simplesmente desapareceu. Deus o levou. A vida dele não acabou com a morte, mas com uma ascensão. Ele se tornou o maior exemplo da fé que sua linhagem representava. Certo. Agora que a gente já acompanhou essas duas histórias paralelas, vamos colocar uma do lado da outra. É nesse contraste que o quadro todo fica mais claro e revelador. Olha só a diferença.
O foco de Caim, construir um mundo. O de Sete, adorar a Deus. A grande inovação de um lado é material, cidade, música, ferramentas. Do outro é espiritual, invocar o nome do Senhor. A figura que define a linhagem de Caim é Lameque, o vingador orgulhoso. A de Sete é Enoque, aquele que andou com Deus. No final das contas, um caminho leva a uma violência cada vez maior e o outro a uma fé que resiste ao tempo. Então, para onde essa história toda está caminhando? Com esses dois caminhos se afastando cada vez mais, o mundo se dividindo, a narrativa precisa de uma resolução. E essa resolução vem na forma de um homem. E esse homem é Noé. O nome dele já diz tudo. Noé significa descanso, conforto. Seu pai, Lameque, que é bom ressaltar, um homem muito diferente do Lameque da linhagem de Caim, profetiza que esse filho traria alívio para um mundo amaldiçoado. A esperança está embutida na identidade dele. E é aqui que tudo se conecta. Depois de século de paciência, a linhagem de Sete finalmente produz a pessoa que vai dar à humanidade uma chance de recomeçar. Noé, o herdeiro de gerações de fé, está destinado a confrontar um mundo completamente dominado pela violência e pelo orgulho da cultura de Caim. E isso nos deixa na beira de um precipício. De um lado, a civilização de Caim, tecnologicamente avançada, culturalmente rica, mas violentamente orgulhosa. Do outro, a família de Noé, o último remanescente da fé paciente de Sete. A colisão desses dois mundos é iminente. E a pergunta que paira no ar é: o que acontece quando as chuvas começam a cair?